noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Deus abençoe todos nessa sexta-feira à noite, todos com cara de cansados. Semanas que antecedem o Natal, né? Hoje nós vamos falar sobre um versículo da Bíblia muito importante, muito bonito. Eu e a Sharon, nós estamos começando a ler a Bíblia juntos, né? Então nós começamos com Mateus. Para quem já leu Mateus é muito forte, muito bonito, né? E Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, mexeu muito, tocou muito com o meu coração. Desde aquele dia eu estou aleluiado com essa parte do versículo, principalmente Mateus 5. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre Mateus 5, sobre o Sermão da Montanha, sobre as aventuranças, né, que tem nesse versículo ali. E vou colocar uma música agora para vocês aqui. Gostaria que vocês fechassem os olhos, refletissem como é que foi a semana de vocês, quais foram as vitórias que vocês tiveram, né? Quais foram as dificuldades, as tribulações do dia, os agradecimentos. Coloquem tudo isso para fora. Peço para o Espírito Santo tocar o coração de vocês e deixe envolver principalmente pela música. Amém? Se Deus abençoar, nós teremos muitas curas e libertações
Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Eu já não quero o que não te agrada, Deus. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, sopra o Espírito Santo, sopra dos quatro Espírito Santo, e enche o meu coração, enche o teu coração, Senhor. Desculpa, mexi aí. Enche meu coração, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Canta ele, sopra Espírito, sopra dos quatro cantos. Espírito Santo, Espírito Santo, enche os nossos corações, Senhor, e enche o meu coração, só para Deus. Que o Espírito Santo esteja na casa de oração dos trabalhadores, com nós, com todos nós aqui. E que nós entregamos principalmente todos os nossos problemas na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, da Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos, eu vou ler Mateus 5, tá? Versículo de 1 a 11. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos,
Hoje nós vamos subir a montanha, né? Junto com esse sermão da montanha, junto com Jesus. Hoje nós vamos para aquele lugar onde ele abriu o coração e revelou o código de vida dele no reino. O Sermão da Montanha não é só um discurso comum. Ele é um manifesto do céu para transformar a terra. É o fogo puro, é a vida nova, é a conversão profunda, é a cultura do Espírito substituindo a cultura do mundo. Gostaria que vocês repetissem o que eu for falar aqui. Senhor, abra meus ouvidos, quero ouvir tua voz na montanha. Vamos lá? Senhor, abra meus ouvidos, quero ouvir a tua voz nas montanhas. Em Mateus 5, ele começa com algo bem simbólico. Olha só, irmãos, como é interessante. Vendo toda aquela multidão que estava naquele monte, Jesus subiu ao monte. E na Bíblia, ele diz que quando alguém sobe ao monte, algo sobrenatural vai acontecer. Moisés, quando subiu ao monte, recebeu a lei. O Elias, ele sobe e encontra Deus no murmúrio suave. E Abrão sobe com Isaac e Deus muda a sua história. Amém? Agora, dessa vez, nessa montanha, quem sobe é Jesus. E ele sobe não para receber a lei, mas para entregar a nova lei, a lei do Espírito Santo, a lei do amor ardente. E Jesus se senta, postura de mestre, e começa a ensinar tudo. Isso significa o quê? Que hoje ele também está ensinando nós, aqui na casa de oração. O que eu li foi muito forte quando eu comecei a ler junto com a Cher, e o Espírito Santo me tomou de um jeito tão forte quando eu comecei a ler sobre as aventuranças. Isso me marcou muito. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse aprofundamento, que essas bem-aventuranças, elas não são poemas. Elas são uma chave espiritual para desbloquear uma vida poderosa. Bem-aventurados os pobres em espíritos. O que significa que Jesus quis dizer nesse momento? Ele quis dizer que é para reconhecer, sem Deus não dá, e depender totalmente do Espírito. Bem-aventurados os que choram. Não é qualquer choro. É o choro diante de Deus, é o coração sensível, quem entrega a sua dor a Cristo e encontra o consolo. Eu sinto no coração hoje o Espírito Santo está tocando muito forte. Tem muita gente que está precisando dessa entrega de Jesus Cristo. Essa dor no coração vai passar. Entreguem tudo que vocês têm para Jesus. Bem-aventurados os mansos. Manso não é fraco, ele é forte, mas dominado pelo Espírito Santo. É aquele que devolve a paz, mesmo quando recebe ofensa. Como é difícil. Bem-aventurados sejam os mansos, né? Difícil, né? Amém. Você comentou comigo no dia que nós estávamos lendo isso aqui, e falou assim, meu Deus, é tão difícil. Nós somos tão pecadores, né? E às vezes você recebe uma ofensa já revida no automático. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que fome que é essa que Jesus disse? Ele quis dizer a fome das coisas do alto, a fome da oração, a fome da santidade, a fome de Deus. Essa é a fome e essa é a sede de justiça que nós precisamos. Bem-aventurados os misericordiosos. À medida que Deus na nossa vida é a misericórdia que damos aos outros. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza não é a perfeição, é a direção. É olhar para Deus sem segundas intenções.
Bem-aventurados os pacificadores. O pacificador é quem leva Jesus onde chega. A paz de Jesus Cristo é mais forte que qualquer tumulto. Bem-aventurados os perseguidos. O mundo nunca aplaude quem vive de verdade, mas o Pai honra cada passo da fidelidade. E as bem-aventuranças, né, são espelhos de cada alma cheia do Espírito Santo. Como é lindo, né? Se você souber interpretar principalmente essa parte. E a gente poder entender como Deus é maravilhoso na nossa vida e como a gente é tão falho e tão pecador, né? Mas aqui nós não conseguimos viver como Mateus 5. É impossível sem o Espírito Santo, não é verdade? Nós precisamos ter o Espírito Santo no nosso coração para que a gente consiga praticar o Mateus 5, né? E hoje, nesse momento, na casa de oração, o que o Espírito Santo quer? Ele quer quebrar o orgulho, ele quer dissolver a ansiedade, restaurar a mansidão, acender a fome espiritual, reativar os dons do Espírito Santo adormecidos em cada um de nós, purificar as intenções e, o principal de tudo, despertar as vocações. Eu queria que vocês dissessem com muita fé nesse momento que o Espírito Santo grava Mateus 5 dentro de mim. Amém? Espírito Santo, grava Mateus 5 dentro de mim. Grava Mateus 5 dentro de mim. Que todos nós hoje saímos, quando formos sair daqui, a gente pelo menos sinta essa palavra do Sermão da Montanha. Junto com ela, em Mateus 5, versículo 13 a 14, que eu vou ler também aqui agora para vocês, ele diz o quê? Sal da terra é luz do mundo. Vós sois sal da terra. Se o sal perde o sabor, com quem lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim colocá-la sobre o candeeiro, a fim que brilhe todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. Agora que sejam vossas obras e glorifique nosso Pai que estás no céu. Amém? Amém. Maravilhoso quando Jesus diz: vós sois sal da terra. O sal naquela época tinha 3 funções: era preservar a comida, dar sabor e curar. E isso revela o que para nós? Onde você está, o pecado não avança. As pessoas deveriam sentir o gosto de Deus em nós, em vocês, em cada um de vocês. A gente devia sentir o toque do Espírito Santo como se fosse o sal na nossa comida. E a sua presença cura ambientes. Muita gente perdeu o sabor espiritual. Muita gente perdeu o sal da essência da vida. Seja com a correria, com o pecado, com o cansaço, com a frieza espiritual. Mas lembre-se que hoje o Espírito Santo devolve também o sabor do Evangelho, que é o nosso sal mais precioso do mundo. E que Deus toque e que consiga principalmente dar esse sal para nós, né? E que a gente consiga principalmente sentir essa presença. Nesse versículo ele fala também que vós sois a luz do mundo. O que seria essa luz? Essa luz é a luz que revela, que ilumina, que aquece. Onde a luz não tem as trevas. A luz não esconde nada. A luz não aponta o caminho. A luz denuncia a escuridão. Aonde você chega, Jesus chega. Ou seja, a luz chega, Jesus está junto. O Espírito Santo quer reacender a sua lâmpada hoje. E profetizem para vocês mesmos, no fundo do coração, o que eu vou falar para vocês. Falem dentro do coração de vocês: eu sou a luz porque Cristo vive em mim. Ele só está vivo e nós só estamos vivos por Ele.
Jesus diz, se a vossa justiça não superar a dos fariseus, ele está dizendo, não basta parecer santo. Nós precisamos ser santos. Nós estamos numa caminhada por uma santificação no mundo eterno. Isso aqui é uma passagem que nós estamos passando. E cada um de nós temos que ter essa santificação no coração. Mas não é só você ter, você tem que praticar. Deus não quer aparência religiosa, Ele quer um coração convertido. Ele quer verdade, autenticidade, coerência. E o Espírito Santo faz uma limpeza profunda. E Ele toca o escondido, não dito, não resolvido. Alguns exemplos na Bíblia de uma transformação do Espírito Santo que eu gosto sempre de pensar. Pedro, ele era covarde, ele tinha medo de falar, no fim ele se tornou um pregador ousado, e antes ele era medroso. A transformação do Espírito Santo nele foi maravilhosa. E depois do Espírito Santo, ele pregou para milhares e milhares de pessoas e converteu elas. Isaías, ai de mim, envia-me, e o fogo purificou seus lábios. Zaqueu, transformação imediata. Quando Jesus entrou, tudo mudou na vida dele. Mateus 5, ele não é uma teoria, ele é uma transformação real em nossa vida. Tomem posse. Quando você estiver em casa hoje, antes de dormir, leia Mateus 5 com calma e interpretem. E faça uma interpretação ou uma lectio divina e analisem e sintam o que é esse versículo na nossa vida. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Eu queria que vocês respirassem fundo. Eu queria que vocês tocassem no irmão que está do lado, no ombro. Eu queria que vocês falassem para vocês, entre vocês, dentro do coração de vocês, que Jesus ama vocês. E cada um de vocês está aqui com um propósito hoje. Que Deus alivie principalmente as dores e que interceda principalmente nas curas e libertações da casa. Senhor Jesus Cristo, sobre cada filho reunido agora, derrama o Espírito Santo com poder. Desce com seu fogo, desce com consolo, desce com a cura, desce com a libertação, meu Senhor Jesus Cristo. Transforma os corações, restaura a mansidão, purifica as intenções, acende a luz, devolve o sabor espiritual, devolve o sal espiritual para todos nós. Faz de nós bem-aventurados e verdadeiros, meu Senhor. Faz de nós o sal, a luz para esse mundo. Peço no fundo do coração, pode ser em voz alta, não, o que vocês precisam, o que vocês pedem, entreguem para Deus nesse momento. Meu Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos na casa de oração e que mais esse ano de 2025 abençoado, onde tivemos vitórias, tivemos tribulações, tivemos decepções, que Deus abençoe principalmente a todos nessa casa com saúde e com energia e principalmente com a residência do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, meu Senhor, minha Nossa Senhora do Carmo, restabeleça a energia novamente a todos nós para que um ano que chegue. Dia 25 é Natal. Hoje é a nossa última reunião na casa de oração. Eu peço pelo Espírito Santo que acolham, que vocês tenham um Natal abençoado com as suas famílias e que a gente lembrando principalmente o real significado do que é o Natal, que não é só presente, não é só amigo secreto, e sim é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Pai. Amém. Amém. Mateus 5 é o retrato do discípulo cheio do Espírito. Mateus, ele era um discípulo, né?
meu amor, que a gente viu, catequético, espiritualizado. E vocês lembrem e coloquem no coração uma coisa muito profunda que eu aprendi nesse sermão da montanha, que cada um de nós não é pequeno, nós não somos fracos, nós não somos esquecidos, nós somos bem-aventurados, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos os filhos do reino, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Saiam daqui levando a cultura do céu para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua comunidade. Quem vai encontrar sua esposa, seu marido, dê um abraço bem gostoso neles e diga que ama. Em nome de Jesus, viva Mateus 5. Amém. Gente, vocês não têm noção quando esse